Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! Bora, Kilson Jones. Vamos que vamos, hein? Mais uma temporada, meu filho. Com certeza, a quarta temporada que está chegando ao fim, né? E vem novidades aí, viu? Vem novidades a partir do dia 13 de janeiro. Me confirma aí se é mesmo 13 de janeiro, segunda-feira de janeiro de 2025. A gente estreia um novo produto aqui do IELCast. Muitas pronto? novidades, sim. Tá pronto? E querendo. Pronto e querendo? Pronto e querendo. Nós vamos pra cima. Antes eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. É muito importante para que o YouTube cada vez mais receba que você receba a recomendação do YouTube para consumir aqui o nosso conteúdo do IELCast, né, Kilson Jones? É verdade. Olha, maratona aí, vamos Maratona, que vamos. vamos que vamos. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron, papai Rondinelli, hein? Heron, veste o homem atual. Você encontra na exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. Renovou com a gente temporada IELCast 2025 e também esse novo projeto que estreia em janeiro de 2026. Muito feliz e muito grato pela parceria. Durante toda a semana a gente vai estar apresentando os novos parceiros aqui com a gente, Kilson. Exatamente. Hoje, como conteúdo, a gente sempre traz, a gente tem uma audiência bastante expressiva de saúde e de polícia, né? Sim. Principalmente. Voltou a ficar nos tops aí por todo o Brasil a história do maníaco do parque. Cara, que cara louco. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o filme que está lá na Amazon Prime, contando a versão de uma jornalista, Kilson, que segundo o filme, por causa dela, viu, Letícia? Por causa dela, é que conseguiram fazer a identificação do maníaco do parque. Eu não vou dar muito spoiler para deixar o cara assistir. Mas uma coisa que chama muita atenção é que ele foi condenado a mais 268 anos de prisão. Sim. E provavelmente sai em 2028. E a gente quer entender isso. Ou até antes. Ou até antes. Uma salva de palmas para o Dr. Delmar Fonseca, do escritório do Dr. Lúcio Tadeu. Forte abraço. Seja bem-vindo, Dr. Delmar, obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde a todos. É um tema delicado. Demais. Né? Mas assim, com a gente que gosta de entender e aprender sobre isso, que trabalha com esse tipo de jornalismo, ele foi condenado a 280 anos. 2008, perdão. Matando 11 mulheres e violentando sexualmente outras 9. É realmente uma coisa de doido, de louco, né? Trata muito sobre um cara psicopata, de uma psicopatia frio, né? Do feminicídio, né? Muito forte. Tinha os seus traços de como matar, de como estuprar essas mulheres, enfim, são cenas assim horripilantes. Doutor Delmar, eu sou criminalista, trabalho há muito tempo com isso. Me responda, como é que uma pessoa é condenada a 268 anos e pode sair agora em 2028 o maníaco do parque? Bom, primeiramente, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, ela proíbe a pena de caráter perpétuo, né? Então, mas embora a Constituição seja de 88, essa é uma disposição que tem no Código Penal desde da sua edição na década de 40, que no artigo 75 limita o cumprimento da pena a 30 anos. Limite que foi recentemente alterado com o advento do pacote anticrime, no final do ano de 2019, para 40 anos. Então, hoje, há essa limitação. Aplica-se, no caso do maníaco do parque, o limite de 30 anos, porque era a legislação vigente à época dos fatos, né, em 1998. Então, ele em 2028 ele deve chegar a 30 anos de cadeia. A 30 anos. Mas não pode ser que, segundo a legislação brasileira, que isso possa ser prorrogado. Obviamente não é perpétua. Mas é porque é um crime de comoção nacional, é um crime bárbaro. Não. Mais de uma dezena de crimes bárbaros, né, contra a mulher. Como é que funciona nesse aspecto da justiça? Bom, o fato de haver essa limitação de 30 anos no cumprimento da pena, ela não limita que o determinado acusado seja condenado a uma pena superior a esse patamar. No caso dele, 268 anos. O que é que essa pena...
onde é que esse patamar, essa pena aplicada ao final, ela vai influenciar? Vai influenciar nos benefícios na execução penal, certo? No caso de uma progressão de regime, que tem que cumprir uma determinada fração, no caso de um livramento condicional, que tem que cumprir uma determinada fração, para que o acusado, o apenado, passe a gozar daqueles benefícios, né? No caso, na época que ele cometeu os crimes, em 98, foi um crime que é considerado hediondo, a lei de crimes hediondos, ela proibia, na verdade, ela determinava que o cumprimento da pena se desse em regime integralmente fechado. Em 2006, o STF julgou a inconstitucionalidade desse dispositivo, e em 2007 o legislador editou uma lei, na época, estipulando os patamares de 2/5 e 3/5, que posteriormente foram todos unificados na lei de execução penal, que é um patamar que varia de 16% a 70%, a depender da natureza do crime. Só que, como o STF havia julgado inconstitucional, a fração a ser cumprida no caso de crimes hediondos praticados antes de 2007 seria 1/6, né, que de 268 daria aí aproximadamente uns 45 anos. Então, para ele poder progredir de regime, ele teria que cumprir 45. Só que ele atinge o limite máximo anteriormente a isso, né, porque ele vai cumprir apenas 30 anos por conta da limitação do artigo 75. Só que o artigo 75, no parágrafo 2º, ele traz uma hipótese que possivelmente poderia autorizar ele a cumprir mais do que os 30 anos, que seria se o apenado cometer um crime no curso da execução penal. Vamos falar aqui do caso específico que a gente está falando, que é do maníaco do parque. Ele já cumpriu 24 anos e 2 meses aproximadamente. Então, se ele cometesse um crime no curso da execução penal, 26 anos, se ele cometesse um crime no curso da execução penal, essa nova condenação, ela se somaria à pena que ele já está aplicada, que se chama aí, tecnicamente, unificação da pena, seria unificada, e seria desprezado todo esse período que ele já cumpriu, né? Então, esses 26 anos aí seriam desprezados, e ele teria que cumprir a partir de agora com as penas unificadas. Lógico, se fosse uma pena superior a 30 anos, ele teria que cumprir aí. É como se zerasse e ele tivesse que cumprir novamente. Tudo de novo. Os 30 anos, certo? Essa seria a única hipótese em que poderia superar esse patamar de 30 anos. E o pior, Kilson, que um cara como esse, estuprador, frio, calculista, ele tá lá como ele tem um bom comportamento dentro da cadeia porque ele é estuprador e lá não tem gente para ele estuprar, obviamente que não, nem mulheres para ele assassinar. Nesse caso, a justiça pode entender como este bom comportamento pode trazer algum tipo de benefício para ele, para que essa segunda possibilidade de mais 30 possa acontecer? Não. Só aconteceria se ele fosse condenado, E ele não fez até agora. Isso, né? Se ele praticasse... É muito comum, por exemplo, e a gente vê, né, diuturnamente, infelizmente, nos noticiários, crimes de homicídio que ocorrem dentro da cadeia, né? Enfim, aí, por exemplo, nessa hipótese, eu vou tentar exemplificar. Vamos supor que ele seja condenado a 30 anos, cumpriu 15, certo? E aí, no 15º ano, ele pratica, vamos supor, um homicídio, 2 homicídios dentro da cadeia. Dentro do sistema prisional, e ele recebe uma nova condenação de 30 anos, que é unificada. No caso, ele vai ter que cumprir os 15 que estavam faltando, mais 15, aí no caso ele cumpriria um total de 35 anos, que é a regra do parágrafo 2º do artigo 75 do Código Penal, que é a única exceção que pode superar esse patamar de 30 anos. E aqui estou colocando 30 anos porque é o caso específico do maníaco do parque. Não seria loucura eu perguntar isso, mas eu quero entender. Ele foi condenado a 268 de cadeia, né, de prisão. Ele ficando 30 anos é como se ele estivesse pagando apenas por uma mulher. Isso. Tem essa limitação. Isso? Isso. Justamente porque a Constituição Federal ela veda a pena de caráter perpétuo. Mas isso igual muito... a pena para o estelionatário, né? Tanto faz R$1.000 como R$1 milhão, né? Isso aí tem certos reflexos na aplicação da pena.
Né, Cara, mas é muito louco, doutor. Ele matou 11 mulheres, aliciou, estuprou mais quantas, gente? Mais 10, eu acho. Foi isso? Foram 11 mulheres violentadas sexualmente e outras 9. Temos um caso muito famoso no Brasil no final dos anos 90, que é o Bandido da Luz Vermelha. Ele também pegou uma condenação expressiva, eu acredito que tenha sido mais de 300 anos a condenação dele. Ele foi preso em 68 e foi solto em 98. E, curiosamente, ele foi assassinado 4 meses e 20 dias depois da soltura dele. Pedrinho Matador também, né? Tem o Pedrinho Matador também. Isso. Então, quando se atinge automaticamente, ele é posto em liberdade. Cara, muito louco essa questão da aplicação da lei em casos como esse hediondos, né, que se acumulam. Casos como esse acabam se acumulando muitos anos, né? 200, 250, 262. Para a advocacia, nesse caso, cabe o que em termos de recurso para manter o seu cliente, caso a consiga em liberdade, ou algum tipo de progressão? Não, no caso, como eu coloquei inicialmente, a progressão ou livramento condicional, que são benefícios eu digo quando chega os 30 anos. Isso. Não, quando chega os 30 anos ele é posto em liberdade, sem nenhuma condição. O que, por exemplo, o maníaco do parque não vai poder fazer quando completar os 30 e ser colocado em liberdade? Não vai ter nenhuma limitação. Não? Não tem nenhuma limitação. Ele vai poder ir para festa? Tudo, ele não tem nenhuma limitação. Você tá de brincadeira, doutor? É como se tiver, como se a pena dele é extinta. Ele volta a ficar inocente? Não, porque tem um período de reabilitação, né? Que é o período depurador de 5 anos. Como funciona? Que, por exemplo, isso tem reflexos no caso de... no caso dele? É porque ele fica com a pecha de reincidente, né? Ele é reincidente durante esse período depurador de 5 anos. Então, depois que ele é posto em liberdade, que a pena é extinta... Eu jurava para o senhor que quando o maníaco do parque fosse colocado em liberdade, 2028, caso isso aconteça, que ele ia ter limitações, por exemplo, de ele não andar em lugares que tenham crianças, mulheres vulneráveis. Não tem essa limitação. Bom, o maníaco do parque... ele gostava de patinar. O filme mostra isso em parques, né? Caramba, que loucura, chefe. E é um dos recordistas em receber cartas, hein? É mesmo. Receber cartas de mulheres. Recentemente deu uma declaração de que se voltar às ruas, ele volta a cometer os mesmos crimes. Para um documentário, ele fez esse relato. Existe alguma jurisprudência quando você faz esse tipo explicita isso, né? Explicita isso? Ele poderia... abrir sua investigação e ele responder eventualmente por uma incitação. Mas seria um novo crime. Isso. Uma incitação, alguma coisa nesse sentido. E o pior é que não dá pra gente falar muito sobre achismo, né? De como vai ser a saída dele, porque ele ganha uma nova chance. Sim. É bem isso, né? Sim. Ele cumpriu a pena, não cometeu nenhum crime até agora. Faltam 4 anos. Isso. Meu amigo. Doutor, tá na hora de mudar as leis ou não? O senhor acha que as leis são bem modernas? Houve alteração recente, né? E a justificativa, inclusive na época, o hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele era ministro da Justiça no governo Temer, e foi ele que fez essa proposição, através do Poder Executivo, para alterar esse limite de 30 para 40 anos. Posteriormente, o então ministro Sérgio Moro apresentou o pacote anticrime e incluiu esse dispositivo dentro do pacote anticrime, né? E passou no Congresso Nacional e hoje o que se pôde fazer foi aumentar esse limite de 40 anos, porque realmente a Constituição veda a pena de caráter perpétuo. E o cumprimento de uma pena acima desse limite é entendido como se fosse uma pena mesmo de prisão perpétua. E aumentou-se o limite porque o Código Penal era da década de 40, né, de 1940 exatamente, e a expectativa de vida do brasileiro aumentou de lá para cá. Então, viu-se a necessidade de aumentar esse limite do cumprimento da pena de 30 para 40 anos. Então, desde dezembro de 2019, esse limite é 40 anos. Ou seja, o maníaco do parque, em 2028, provavelmente saia pela porta da frente da penitenciária onde está preso, depois de assassinar 11 mulheres, abusar sexualmente e violentamente de 9,
e sai pela porta da frente sem nenhuma restrição. Sem restrições. A pena dele vai ser extinta. E aí? Aqui embaixo nos comentários, deixa o que, é que você acha do negócio São desse. as normas. Eu não quero passar nem perto onde este homem estiver. São as normas, né? Jesus. Da legislação brasileira. E doente como ele é, e ele disse que vai voltar, acredito que ele não fique muito tempo longe da cadeia. Pegando o gancho do teu comentário, Yeltsin, à época a defesa inclusive sustentou a inimputabilidade dele, certo? Que não foi acolhido. Na época o promotor, que hoje é procurador de justiça do estado de São Paulo, Edilson Genô Bonfim, que teve muita repercussão, o caso na época, ele não é inimputável, ele tinha consciência do que estava fazendo, entendia o caráter ilícito dos atos dele, e aí ele não foi reconhecida a inimputabilidade dele. E o curioso, hoje não é assim, hoje a medida de segurança ela obedece o mesmo patamar, o mesmo limite de 30 anos. Mas na época, em 98, as medidas de segurança, que é uma sanção penal que é aplicada, porque são dois tipos de sanção penal, que é a prisão e a medida de segurança, a pena privativa de liberdade, restritiva de direito, enfim, é a pena, as sanções penais, é a pena e a medida de segurança, para falar de forma mais correta. As medidas de segurança elas são aplicadas a quem é considerado inimputável, né, que não entende o caráter ilícito do fato criminoso. E na época a jurisprudência entendia que o cumprimento da medida de segurança ela se dava por um período indeterminado, ou seja, tinha uma reavaliação periódica para saber se aquela pessoa havia condições, né, de voltar ao convívio social, e isso poderia ser renovado de forma indeterminada. Mas no decorrer do tempo também acabou se estipulando o limite de 30 anos, hoje 40 anos, para o cumprimento das medidas de segurança. Chama muita atenção essa situação, porque a gente fala muito sobre estuprador e pedófilo que consegue sair por bom comportamento. Um bom advogado geralmente consegue tirá-los da cadeia, né? O problema é que eu volto a dizer, as principais vítimas nunca estarão na cadeia. E lá eles terão um bom comportamento. O que acontece geralmente é que quando eles saem, eles voltam a cometer esses crimes, porque é uma doença, como o advogado manteve lá, tentou manter e não quiseram, nessa situação de dizer que não, ele sabia de tudo e é isso mesmo. Inclusive, a notícia que se tem, pelo menos, e aqui eu vou falar de algo que eu vi através da imprensa, é que o próprio advogado que fez a defesa dele falou que ele não tem condição de retornar ao convívio social. Você imagina, o advogado está dizendo que o cara não tem, a pessoa mais íntima dele ali na defesa. O advogado que fez a defesa dele à época, né? Hoje em dia é outro... Acho que deve ser, inclusive, Defensoria Pública. Não sei, parece que é uma fundação, uma associação, alguma que coisa deve fazer a defesa dele, né? Que atualmente acompanha ele na execução. Que se exploda ele. Nada, mas não tem outra coisa, né, para falar. Se bem que ele vai encontrar uma outra realidade, com câmeras nas outra cidades. Digital muito forte, vai ser visto 24 horas, a galera vai ver ele em todos os lugares. O rosto ficou muito conhecido, né? O que se espera, né, é que pelo menos haja uma prevenção nesse sentido, né? 100%. Não é possível que esse cara vá para a rua em 28 e possa fazer o que fez há 30 anos, há 26 anos atrás e daqui a pouco há 30 anos. Doutor Delmar, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e pela aula aqui, né, Kilson Johnny? Com certeza. Espero que o maníaco do parque, antes dele sair, que ele se exploda lá. Kilson Johnny. Obrigado. Assista o próximo episódio. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Acorda, Kilson. Vamos lá.